Uou! Vamos lá! Seja bem-vindo mais uma vez ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance, uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre o tema integridade. Nós estamos trabalhando nessas lives a respeito de habilidades. Vamos trabalhar 21 habilidades que todo homem precisa desenvolver. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o tema integridade. Bom, eu quero te dizer que a integridade é, sem dúvida alguma, uma das virtudes maiores que o ser humano pode ter e é, se não, a que tenha o maior valor percebido pelas pessoas que estão ao seu redor. Principalmente pessoas que exercem influência e liderança de uma certa forma, elas conseguem identificar esse valor com uma rapidez, né? Elas são treinadas para poder perceber esse tipo de valor na vida das pessoas e quando você demonstra, isso cria impacto já de maneira significativa. E o que eu quero dizer para você é que, apesar de eu ter falado aqui que a integridade é uma virtude, eu não quero que você entenda ela apenas como virtude, mas como uma habilidade. Porque se você entender como virtude, você vai ter sempre a desculpa de que isso não é nato, né? Ou seja, ou então dizer que tal pessoa não agiu com integridade porque ela não nasceu com integridade, né? Ou seja, isso não é uma questão de ser nativo ou não, mas de desenvolver. É uma habilidade que você aprende e que você desenvolve e que é muito admirável. A integridade ela tem uma linguagem, né, muito abrangente e a gente entende por integridade, honestidade, ética, né, ou seja, tudo que envolve, né, a pureza a gente chama também de integridade. Mas a integridade ela é uma palavra oriunda do latim e no latim significa integritate, que está relacionado a uma conduta reta, a uma conduta constante. Interessante isso, né? Porque quando a gente vai olhar no dicionário a palavra integridade, a gente encontra relacionado também a retidão, mas a gente consegue ter um entendimento até melhor, porque fala a respeito de inteireza, né? De estar inteiro, de não ser diminuído, de não ser adulterado. Então, a integridade, para nós, ela fala a respeito disso, de ser inteiro, de não ter nada faltando, né? De não ser adulterado. Né? Outro significado é que ele não pode ser, aliás, não foi quebrado nem atingido, que se mantém integral, tem integridade. Então, olha que interessante, né? O sinônimo sempre corre, né, por perto ali de incorruptibilidade, honestidade, ética, e de fato, isso tem muito a ver. Mas também existem formas de você ser integral ainda que te falte. Ainda que você não seja inteiro numa determinada habilidade. Né? O que eu estou querendo dizer aqui é que quando se fala de integridade, sempre vai levar para o lado moral. Isso é correto, está certo. Mas quando fala de ser inteiro, nem sempre a gente tem todas as habilidades desenvolvidas, nem sempre a gente tem a gente não é perfeito, para falar a verdade. Então, o conceito de integridade não pode ser levado para o lado da perfeição. Senão, você está colocando num nível que é inatingível. E aí eu vou lembrar até a respeito do livro que eu mencionei algumas lives para trás, quando nós falamos sobre coragem.
que é esse livro aqui. Muita gente reclamou que não conseguiu ver. Agora vê se você consegue enxergar aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro é um livro muito interessante, como eu disse que nós vamos trabalhar num outro vídeo esse livro com mais dedicação, né, algumas coisas que esse livro pode trazer para a gente. Vamos fazer uma resenha sobre esse livro aqui. Mas o que ele ensina no geral? A gente aprender a ser vulnerável e usar as nossas imperfeições, vergonha, essa vulnerabilidade em nosso favor, para nos dar coragem de desenvolver melhor a nossa vida, né? Sejam relacionamentos, sejam, né, vida profissional. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de integridade. E a integridade fala a respeito de ética. Né? A ética já é uma parte da filosofia que que já investiga o comportamento humano e as ações dele em cima de bases morais, né? Em cima de valores, de normas, crenças. Né? Então a integridade ela pode ser vista também por esse aspecto do comportamento, e nós vamos falar a respeito desse comportamento aqui, que é importante a gente lembrar e lapidar melhor isso aí, ok? Bom, quero te fazer uma pergunta. Você, por acaso, conhece alguém que era íntegro e deixou de ser? Alguém que mudou? É até curioso o porquê que as pessoas mudam. Né? Por que as pessoas que eram íntegras depois assumem comportamentos, né, desonestos, antiéticos, sendo que era uma pessoa íntegra, uma pessoa que tinha ali até habilidades, né, desenvolvidas de integridade, de honestidade, mas ela quebra esse padrão dela. Por quê? Eu pesquisando e até lembrando, obviamente, de algumas situações, eu lembrei de momentos em que a pessoa que era ética deixou de ser ética justamente por causa de um comportamento que ela teve errado e que ela não recebeu punição. Então, a impunidade acaba sendo um estímulo para a pessoa não ser íntegra. Eu assisti um filme há alguns anos atrás que se chama A Experiência. Esse filme é muito interessante. Se você não assistiu, tampa os ouvidos aí, porque eu vou dar um spoiler, vou ter que falar para você. Mas ele vai fazer toda a diferença a explicação que eu vou te dar aqui, porque a questão relacionada ao filme fala de uma série de presos, né, presidiários que foram detidos, estavam todos uma determinada prisão, e eles aceitaram ir para uma prisão nova, fazer uma experiência, serem parte de uma experiência. E quando eles chegaram naquela prisão, foi dado para eles leis, né, normas de não haver agressão, de não haver nenhum tipo de quebra das leis. Colocaram líderes sobre os presos. É um filme até meio difícil de assistir, porque é um filme muito agressivo, muito violento. Mas é interessante porque, num determinado momento, eles são avisados do seguinte: desde o início, eles não iam ter nenhum segurança com eles, os presos só iam ter as câmeras. E se eles quebrassem a lei, se eles quebrassem alguma das normas, eles iam sofrer consequências seríssimas. Então, a única coisa que eles tinham sobre eles era a própria consciência de que se eles quebrassem aquela norma, aquela lei, eles iam pagar duramente pelo erro. No entanto, num determinado momento do filme, eles quebram algumas leis e eles ficam olhando para as câmeras, na expectativa de que vai entrar soldados, vai entrar... Só que aquela experiência era a seguinte: eles foram colocados num determinado local, só observados por câmeras, e não tinha absolutamente mais nada. Quando eles descobriram que ao errar não tinha punição, os erros e os crimes começaram a se multiplicar dentro da cadeia, dentro daquela prisão.
né, a ponto de ter assassinatos, a ponto de ter estupros, enfim, as coisas mais absurdas. Por isso que é um filme até meio pesado de assistir. Mas eu observo isso também no cotidiano. As pessoas quebrando o que elas têm como íntegro, né, a integridade delas sendo corrompidas, justamente por causa de impunidade. E é o que a gente vê em várias esferas, seja nos negócios, seja na política e relacionamentos, por exemplo. Então, existe essa mudança na vida da pessoa que acaba comprometendo a integridade. Agora, existem também outros tipos de mudanças que são necessárias. A gente precisa falar aqui que as pessoas mudam normalmente porque elas já sofreram o suficiente, né? E elas não querem sofrer, não querem passar mais por aquela situação. Então, assim, essa condição acaba gerando mudança tanto para o bem, porque a pessoa acaba usando aquilo como estímulo para ela ser uma inconformada, como nós usamos esse tema alguns dias atrás, para ela ser inconformada, ou então usa para o mal, porque ela vai aceitar um padrão de fracasso na vida dela e que ela vai mudar sempre para pior, vai se tornar uma pessoa cada vez com menos valores, porque os valores que ela tinha, os princípios que ela tinha, foram quebrados por causa do sofrimento que ela passou. Então, a gente tem que proteger a nossa integridade, apesar de passar por situações de sofrimento, por situações que nos machucam. Nós não podemos perder a integridade. Outro sinal, outra situação que pode nos mudar, pode mudar a gente e até comprometer a nossa integridade, ou melhorar, né, ou reforçar a nossa integridade, é quando a gente se cansa das mesmas coisas, né? Quando a gente está vivendo num ciclo que é repetitivo, né? Um ciclo de fracassos sucessivos, ou então até de vitórias sucessivas, mas eu te falo que as vitórias não mexem muito com a gente. As mudanças mesmo que mudam a gente, são as mudanças da ausência, são as mudanças da falta, e são as mudanças que mais vão mexer com os nossos valores e tentar nos fazer negociar valores. E os valores que nós temos que ter ciência que não podem ser negociados em hipótese alguma. Isso é integridade. É você não negociar seus valores. Então, se você está cansado de uma situação, a situação não muda, não são os seus valores que você tem que mudar. Você tem que mudar as oportunidades e mudar até a forma como você reage às oportunidades. Para que você tenha nessas oportunidades uma forma de reação diferente para ter resultados diferentes também. Uma outra coisa que muda muita gente, outras situações, outro conjunto de situações que muda a gente, é quando a gente aprende muito a respeito de uma determinada coisa, ou então a gente cresce muito e a gente acaba apoiando no nosso crescimento, na nossa própria filosofia. Então é comum que as pessoas que vão desenvolvendo suas habilidades, como nós estamos aqui, possam correr o sério risco de achar que depois não tem mais nada para mudar, porque elas já mudaram muito. Mas eu quero te trazer para uma realidade, né? As pessoas que mudaram tanto, elas têm que mudar sem mudar a base. Vamos supor, se você já construiu a casa, você fez o alicerce, a casa em cima não vai fazer diferença, dependendo do alicerce que está embaixo. Então, se você fez um alicerce robusto, né, se você alicerçou bem ali a base, você pode construir uma casa, você pode jogar a casa no chão, construir um prédio, você pode jogar o prédio no chão e construir um edifício maior ainda, dependendo da base que você tem. Mas a base é o que vai demandar. E a base de integridade, né, a base de compromisso, de aliança, a base do amor, da humildade, são bases que nós não podemos mudar, né? Nós temos que reforçar essas bases.
tirar delas não dá, porque você desmorona. É como se você quisesse, né, uma pessoa corrompida, ela destrói a vida dela para sempre. Né? Tanto que você vê uma pessoa que tem a sua moral destruída, corrompida, por causa de uma situação, um exemplo aqui de adultério. Estava lembrando de Bill Clinton, que foi presidente dos Estados Unidos. Depois que houve aquele escândalo, a vida dele nunca mais foi a mesma, por mais que ele possa ter melhorado. Né? Mas a vida dele nunca mais foi a mesma, porque a integridade quebrada causa uma mancha na vida da pessoa. Então, a integridade quebrada, ela causa uma mancha na vida da pessoa. Por isso é preciso proteger a base, proteger o seu compromisso, ser uma pessoa de palavra, né? Proteger as suas alianças, proteger a sua humildade, né? Proteger, né, o ambiente seu, né? Para que haja sempre um perdão constante, senão vai haver um acúmulo de sentimentos que vai te colocar para baixo, que vai, né, roubar de você sua energia. Então isso tudo faz toda a diferença. Né? E se nós estamos falando então que a integridade ela tem que ser a base, ela vai se manifestar, obviamente, nos nossos comportamentos. Então o que são comportamentos compatíveis com quem é íntegro? Primeira coisa é quando a pessoa ela age de acordo com aquilo que ela prega, de acordo com aquilo que ela fala. Ou seja, ela vive o que prega, ela vive o que fala. Uma pessoa íntegra é aquela que é a primeira a ser vista fazendo aquilo que ela faz. Então é comum, por exemplo, os pais, eles dizerem para os filhos que não pode determinada coisa. Mas eles mesmos fazem. E na cabeça da criança, ele não consegue distinguir que o pai está protegendo ele de uma ação ruim. Ele está achando que o pai está privando ele de fazer uma coisa muito interessante, porque se o pai faz, o pai é o herói, né? Então é muito comum a gente ver isso. O filho acaba repousando no exemplo dos pais. Então, quando o pai não tem integridade, ele acaba comprometendo a família. Outra coisa, quando um outro comportamento, prometer e não cumprir. Nós somos de uma era que a nossa geração tem que assinar documentos. Mas já houve um tempo em que, como se diz, era no fio do bigode. A palavra era mais importante do que qualquer outra coisa. Né? É tão valiosa a palavra, e para nós é tão importante manter, que quando ela é quebrada, você tem que ter o entendimento de que quebrou uma palavra, você quebrou um compromisso, a pessoa vai te olhar de outra maneira, por mais que você tenha justificativas. Então, promessa é dívida sim. Você prometeu, cumpra. Isso faz parte da integridade. É comum as pessoas... Hoje é aquela famosa história. Vou marcar. Se der eu passo aí. E aquela coisa. E você está acabando assumindo compromissos leves, né, bobos, mas que refletem na falta de honestidade. De não levar um compromisso a sério. Então, eu sei que é difícil falar não. O maior inimigo de quem promete e tenta cumprir e acaba não cumprindo, é que ele não consegue falar não. Então, às vezes, a habilidade que você tem que desenvolver é essa, de aprender a falar não, né? De assumir os riscos se você falar sim e cumpri-los. Muitas vezes eu já deixei de fazer coisas que eu queria para mim, para poder fazer aquilo que era importante, para fazer aquilo que valia a pena, né? E para poder manter a minha promessa de pé, né? Olha que interessante, outro comportamento é quando a pessoa muda dependendo do benefício que ela vai ter, né? Troca de favores, né? Quando ela acaba tendo que fazer uma manobra,
para poder tirar um benefício, para poder tirar proveito daquilo. E em troca disso, ela negocia seus princípios e seus valores. Outra atitude, outro comportamento de quem não é íntegro é quando ele fala mal pelas costas enquanto ele fala bem na frente. Eu acredito que nem todo mundo é obrigado a gostar de todo mundo. Mas seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto na sua avaliação e no seu comportamento. E se você puder, não fale mal. Aliás, se você puder, se você não tiver como não falar bem da pessoa, não fale mal. É isso que eu quero dizer. Se você não puder falar bem, não fala mal, porque você não vai acrescentar nada também. Então, muitas vezes as pessoas falam mal porque elas querem refletir naquilo uma indignação por causa do comportamento de outra pessoa, que ela não é compatível, ela não é de acordo. Então ela vai falar mal. Outra coisa, quando a pessoa acaba levando os créditos por um trabalho que ela não fez. Não vejo nenhum problema da pessoa... e isso já aconteceu comigo várias vezes, eu até ser elogiado pelo que eu não fiz. Mas é tão nobre quando você transfere a honra para quem merece, não é mesmo? Então, isso é uma questão de integridade. Honrar seus compromissos, você se retratar quando você erra, isso são atitudes de gente que é íntegra e honesta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O brasileiro é honesto? Você considera o brasileiro alguém honesto? O que você acha? O brasileiro é honesto? Bom, eu não vou te falar a pesquisa que eu fiz porque foi desanimadora. Os dados que eu tive aqui são desanimadoras e eu poderia acabar assinando para você uma autorização para você falar assim, já que X% dos brasileiros são considerados desonestos, então que mal faz? Faz mal porque, primeiro, fere a sua integridade, segundo, de alguma forma você perde com isso. E aí eu estudei aqui e achei uma história incrível do primeiro registro de um jeitinho brasileiro. O brasileiro é conhecido pelo jeitinho brasileiro. O que é o jeitinho brasileiro? Ele dá um jeito para as coisas, ele usa a lábia, ele tenta fazer uma manobra, ele usa a troca de favores, de uma certa forma, ele quer tirar uma certa vantagem. E aí eu vi uma história muito interessante que aconteceu em 1946. Foi o primeiro registro de um jeitinho que o brasileiro deu para alguma coisa. Foi o caso de um médico, olha que interessante, um médico húngaro chamado Peter Kellerman, que veio morar no Brasil. Então, quando ele foi procurar o consulado para poder regularizar a situação dele, olha que interessante, um húngaro todo certinho, querendo viver legal no país. Ele era médico, queria atuar provavelmente no país. Ele se surpreendeu quando o cônsul deu para ele uma sugestão de trocar nos documentos a atividade profissional dele, colocando ele como agrônomo e não como médico, para poder facilitar o visto de estrangeiro para ele. Aí ficou surpreso. Aqui na pesquisa não fala se ele aceitou ou não, mas eu acredito que sim, porque foi registrada essa situação. Olha que coisa, não é mesmo? Sempre o brasileiro fala, se desse jeito não dá. Eu até comentei na live sobre inconformismo, no nosso vídeo sobre inconformismo, que o Walt Disney falava assim, olha, se nós não temos dinheiro para fazer tal coisa, o que dá para a gente fazer com o dinheiro que a gente tem? Essa é uma saída para quem é inconformado. Mas não é sinal de inconformismo legítimo quando você perde a sua integridade. Não dá para fazer, então vou fazer isso mesmo, quebrando princípios, quebrando valores. Então, eu não sei o que iria acontecer, não faço a mínima ideia do que era a legislação do Brasil naquela época, mas eu sei que foi quebrado um princípio de honestidade. Foi registrada uma coisa que não era na verdade. E aí eu lembrei também da lei de Gerson. Quem lembra aí da lei de Gerson, na década de 80,
eu ouvia muito isso. Na década de 70 não participei dela, mas eu lembro quando se falava da Lei de Gerson. Até hoje é falado disso, né? O que é a Lei de Gerson? Foi feita uma campanha publicitária em 76 com o Gerson, que foi o capitão do Brasil na década de 70, né, na Copa de 70, foi um grande nome do futebol brasileiro. E aí fizeram uma campanha publicitária de um cigarro. E ele falando a respeito de uma marca que era até desconhecida, e essa marca ela era mais barata e prometia os mesmos benefícios, né, de uma marca de cigarro famosa. E ele falava, por que eu vou pagar caro se eu posso ter um produto tão bom por um preço mais em conta? E aí ele solta a seguinte frase, eu gosto de tirar vantagem em tudo, tire você também. Ele quis dizer de uma maneira, né, descontraída, mas ele pagou o preço por essa fala o resto da vida dele, tanto que ele chegou a dizer em várias entrevistas que ele se arrepende de ter dito isso, se arrepende de ter falado a respeito de ter feito essa campanha publicitária e ter falado isso, porque quebrou um princípio que ele considera importante, que é de honestidade, né? E levar vantagem nem sempre é bom. Então você vê que esses comportamentos aqui, eles vão sempre nos levar para nos empurrar sempre para negociar a nossa integridade. E eu me lembro que, na maioria das vezes, a gente acaba tentando negociar a nossa integridade dependendo do nível de pressão que a gente sofre. Quando tirei meu visto para os Estados Unidos, eu passei a minha juventude ouvindo meus amigos tirando, né, o visto e falando para mim, olha, quando você for tirar o visto, você tem que falar assim, você tem que falar assado. Se ele te perguntar isso, você tem que responder dessa forma. Se você for perguntado, for abordado da seguinte maneira, você tem que reagir assim, porque senão eles vão achar... Então, sempre despertando em nós um receio enorme de que, meu Deus, eu tenho que me preparar bem até para o que eles vão falar depois da minha resposta. Olha que loucura, né? Que situação. No entanto, quando eu tirei meu visto, eu simplesmente decidi que eu não ia sofrer por nada. Eu falei, eu vou comparecer nesse consulado e eu vou falar a verdade. E olha que interessante, quando eu tirei meu visto, eu estava para fazer uma viagem com meu irmão. E eu não estava indo com a minha esposa. Na época ela estava grávida do nosso segundo filho. E aí eu lembro que na entrevista eu levei um calhamaço de documentos. Tinha tudo. Se ela me perguntasse sobre a minha vida, meu certificado de batismo eu tinha lá. Mas aí ela perguntou pouquíssimas coisas e de repente ela me perguntou o seguinte, você é casado? Eu falei, sou. Falou, sua esposa não vai? Eu virei para ela e falei assim, olha, ela está grávida e nessa viagem ela não vai. Eu vou com meu irmão. Ela falou, ok, tudo bem. Seu visto está aprovado. Ok, passei a primeira fase. Tudo tranquilo, como eu tinha previsto, falei a verdade e, sendo íntegro, alcancei. Quando eu fui viajar, olha lá o corona, né? É um pigarro, viu, gente? Então, quando eu fui viajar, foi curioso, porque as pessoas começaram a me falar de novo. Quem já tinha ido nos Estados Unidos falava para mim, nossa, porque você indo com seu irmão, passa na hora de passar na imigração, você passa num guichê e ele passa no outro, porque se um agarrar, o outro vai, e tal, criando aquele pânico e falando, se te perguntarem isso, você responde aquilo, é a mesma coisa. E eu virei pro meu irmão e falei, olha, nós vamos passar nós dois. Nós dois estamos indo de férias. Nós dois não devemos nada para ninguém. Nós dois estamos viajando com o nosso dinheiro. Enfim, nós temos tudo para poder
fazer uma viagem tranquila se eles avaliarem que se eles verem em nós verdade nisso. E fizemos a entrevista tranquilamente, passamos nós dois, falamos a verdade, não tivemos que inventar nada. Parece aquelas entrevistas de emprego, né? Que a pessoa... tem gente que tenta enfeitar e olha, responde a verdade, ainda que você pague o preço da verdade nua e crua. Mas fale a verdade. Não é para falar em entrevistas de emprego, tem mentiras que o gestor hoje já está até treinado para poder avaliar. Então não adianta a pessoa querer mentir sobre o salário anterior, pergunta se ganhou, qual que era o último salário, ele tenta aumentar o salário para mostrar o seguinte, se você me oferecer menos aqui, talvez eu não pegue. Mas se o cara oferecer às vezes até metade, ele pega porque está precisando. Então, assim, seja íntegro, argumente. Né? Claro que você vai poder avaliar a proposta, se for um salário que para você não compensa, não pega. Eu já dispensei serviço, né, oportunidade, porque não era satisfatório, para o meu ponto de vista. Não tem problema nenhum, você põe o padrão que você quer, mas seja íntegro, não use mentira. É a mesma coisa na entrevista de emprego, pergunta lá, você fala inglês? Fala. Ah, mas fala. Se bobear, não consegue nem entender o que está no videogame. Né? A pessoa não consegue ler um manual. Então, assim, seja verdadeiro, seja sincero. Outro exemplo de erros, né, de falta de integridade em entrevistas de emprego, é quando a pessoa tem que mentir sobre a experiência anterior, sobre o tempo que ela permaneceu no emprego anterior, né? Ou seja, formação acadêmica, ela quer crescer. Né? Eu lembro de era até um correio, um e-mail, na época não tinha nem e-mail, era aquelas fotocópias, né? Aqueles xerox que mandavam, que a gente distribuía, pegava na escola, e eu lendo aquilo ali, eu achava a coisa mais engraçada da pessoa querendo falar no currículo dela, falando, olha, sou responsável por transporte de correspondências confidenciais e opero equipamentos de fotocópia e tal. Era só um menino do Xerox que também era office boy na empresa. Então, assim, não tem nenhum problema de você ser íntegro, de você falar a verdade. Né? Não esconda. Porque, no final das contas, a sua integridade vai ser admirada apesar da ausência de alguns atributos, de algumas habilidades que você não tem. A integridade, ela sempre vai falar mais alto. Então, já aconteceu de eu ver pessoas serem beneficiadas, apesar de não terem uma formação, apesar de não terem, né, uma certa habilidade, porque o que ela tinha era integridade. Quem tem integridade, você confia. Você confiaria em alguém que não é honesto? Você, sabendo que uma pessoa é o maior estelionatário, você confiaria nele? Sabendo comprovadamente, né, que a pessoa tem uma conduta, né, de inadimplência, de desonestidade, você confiaria nela? Não dá. Né? O valor moral de integridade, ele é muito valioso e fala muito alto, ok? Então, olha só, eu vi alguns benefícios, né? Lógico, né? Tem muitos benefícios, mas alguns que provavelmente você não pensou, e eu queria tentar te surpreender aqui com alguns benefícios da integridade. O primeiro benefício que a integridade te traz é você ter a mente tranquila, é você estar em paz com você mesmo. Foi feita uma pesquisa, olha que interessante, essa pesquisa aqui, que uma doutora de psicologia em Paris, ela é professora inclusive da Universidade de Notre Dame, ela chama Anita Kelly. Ela fala que as pessoas íntegras e honestas são mais felizes, e você vê o reflexo disso na saúde da pessoa. Ela conseguiu fazer um comparativo, fez um estudo e descobriu
que as pessoas mais íntegras, mais honestas, são pessoas mais saudáveis e mais felizes também. Olha que interessante. Um outro benefício que eu consegui perceber é que quando você é íntegro, você consegue construir relações mais duradouras e mais significativas. Isso é impressionante porque quando você é honesto dentro de um relacionamento e você tem uma outra pessoa honesta também, íntegra no relacionamento, você cria uma atmosfera de tranquilidade. Como eu disse ali, o benefício da paz. Mas a dissonância é muito grande quando alguém se relaciona com uma pessoa sem integridade, sem honestidade. Então, é difícil você confiar numa pessoa que já quebrou, né, a palavra, já falhou com você. Né? Mentira é a pior coisa que você pode ter dentro de um relacionamento. E quando você vê a mentira ou é pego na mentira, o relacionamento nunca mais é o mesmo. Para ele se tornar tão bom quanto era antes ou até melhor, que até é possível fazendo um bom trabalho, você vai demandar um esforço enorme. Você vai ter que investir um esforço muito grande. Então, por que as pessoas ficam surpresas, espantadas quando vem um caso de honestidade? Quando a gente assiste na televisão, né, um caso de uma pessoa que foi honesta, achou uma mala com 10 mil reais e entregou para o dono. Por que a gente fica surpreso, sendo que na verdade a gente deveria achar isso normal? Justamente porque isso não é normal. Justamente porque, infelizmente, esse comportamento não é normal na maioria das pessoas e deveria ser. Então eu quero fechar essa live com a frase de Warren Buffett, né, que é um dos homens mais ricos da atualidade. Ele diz o seguinte, que a honestidade é um presente muito caro, mas não esperem de gente barata. Nós estamos construindo aqui, nessas lives, nesses vídeos, uma comunidade de pessoas decididas a serem grandes, de serem habilidosas, de serem desenvolvidas. E esse é o objetivo de trazer esse tema para você, sobre integridade, para que você possa desenvolver isso como uma virtude na sua vida, como um atributo na sua vida, e seja percebido que você tem isso em você e que isso trabalha por você, trabalha para você e te beneficia. Esse é o meu objetivo, criar, desenvolver você, né, como homem e transformar você em um campeão. Que nós sejamos campeões, que eu seja o primeiro a mudar as minhas habilidades, melhorar as minhas habilidades. Ok? Quero te agradecer mais uma vez por ter feito parte desse momento, por ter me ouvido até aqui. Se de alguma maneira esse vídeo, né, trouxe, né, acrescentou para você, trouxe valor para você, compartilha com alguém, né, vai ficar salvo aí nos stories, vai ficar salvo nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Então, compartilhe com as pessoas que você conhece, pessoas que você quer ver crescer e, de alguma forma, ajude alguém a chegar num próximo degrau da escada do crescimento, aí, da escada do êxito, ok? Tamo junto, quero agradecer você e deixar um forte abraço. Nós estamos fechando essa semana de lives. Na semana que vem a gente volta no mesmo horário e segue a gente porque tem dicas muito valiosas. Uma outra dica que eu quero te dar é de você procurar o nosso grupo no Telegram. Ali eu estou dando algumas orientações à parte, um conteúdo bem exclusivo e você pode procurar no Telegram, você baixou o Telegram, procure o grupo H7 Coaching. Você vai achar a nossa comunidade lá, ok? Você é muito bem-vindo e eu quero te receber lá, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu gostei e vamos junto para cima. Nós temos muito caminho pela frente, nós vamos crescer bastante, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.